Antes de falar de António de Macedo e adaptação, é importante fazer uma contextualização sobre a posição ocupada pela obra de António de Macedo na história do cinema português. António de Macedo nasceu em Lisboa a 5 de julho de 1931 e faleceu na mesma cidade a 5 de outubro de 2017. Durante a sua vida ativa foi escritor, professor e cineasta, atividade que exerceu de 1961 a 1996, tendo sido um dos realizadores mais ativos do novo cinema português. Especializou-se na investigação e estudo das religiões comparadas, de esoteriologia, de história da filosofia e da estética audiovisual, das formas literárias e fílmicas, tendo-se doutorado em Sociologia da Cultura em 2010 pela Universidade Nova de Lisboa. A sua extensa filmografia inclui dezenas de documentários, programas de televisão e filmes de intervenção sociopolítica, bem como 11 longas-metragens de ficção, alguns deles de ficção fantástica e de ficção científica. É importante aqui fazer uma pequena ressalva que muitas das obras de António de Macedo são adaptações, sejam de peças de teatro, sejam de livros. A sua filmografia inclui-se inicialmente no designado Cinema Novo Português, movimento que trouxe, no final da década de 60, uma ruptura com o tipo de cinema que era feito em Portugal, já que os filmes dessa época manifestavam-se maioritariamente em termos existenciais, o que no caso de António Macedo adensa a influência do expressionismo alemão, ou de atores, por exemplo, como Ingmar Bergman. Considerando a sua afirmação no contexto do cinema português, é de salientar que António de Macedo se destacou de todos os realizadores da sua geração. Por um lado, pelo experimentalismo pouco comum, isto estamos a falar em questões como inovações técnicas, e por outro lado, por abordar temas que chocaram a mentalidade de uma sociedade muito fechada, como é o caso das temáticas religiosas e esotéricas. Devemos ainda afirmar que este realizador, o primeiro português a ter uma obra selecionada para o Festival de Cannes, com o filme A Promessa, filme que iremos falar posteriormente. Este autor é seguramente um dos autores que merece ser redescoberto, a tal ponto que revolucionou o cinema português, com uma atitude de independência estética que lhe valeu uma proscrição que perdura quase até aos nossos dias. Aqui está o póster do filme A Promessa. Este filme é um filme de 1972 e é inspirado na peça homónima de Bernardo Santareno, de 1957. Embora intriga, o título e as personagens coincidam, na verdade, o realizador indica, nos créditos iniciais, que irá adotar uma liberdade criativa. Como a peça, o filme centra o seu argumento numa promessa de castidade que os recém-casados Maria e José fizeram com o intuito de salvar o pai deste último de um naufrágio a quando de uma violenta tempestade, que afundou o barco do pai de José, que se salvou com uma perna esmagada. Todo o filme vive dessa tensão dramática, a impossibilidade de consumação da união carnal, ainda mais perturbada pela chegada ao lar de Lavareda, um cigano apunhalado e de que o casal se ocupará. As diferenças entre a peça e o filme são evidentes. Maria do Mar passa de uma mulher revoltada a uma mulher dócil e dedicada ao seu marido. José, que sendo um sacristão, é pouco cristão para os necessitados, e aqui passa a ser um homem diferente dos outros, pronto a ajudar o próximo em todas as circunstâncias. Jesus passa a chamar-se Mário e deixa de ser uma personagem premonitória, a ser uma personagem duplo de Maria. Salvador passa de um velho ancião a velho bêbado. A personagem de Rosa desaparece. O velho torna-se num padre recém-chegado e é criado um padre mais velho, pouco cristão. E ainda introduzida uma intriga secundária, protagonizada com Joaquina, uma jovem violada pelos ciganos. A Páscoa passa à festa da aldeia e o quadro final da peça, uma cena de violência conjugal, é convertida na consumação do amor. E eu passo a mostrar a imagem, uma das imagens finais do filme A Promessa. Quando falamos no processo de adaptação como texto fluido, estamos a falar que este processo envolve sempre um ato criativo, interpretativo, de recombinação. Até porque a própria obra original é ela própria potencialmente o resultado de uma apropriação. É nesse espaço dinâmico, feito de reduções, releituras, esquecimentos, homenagens, em que se joga a construção da memória, que gostaríamos de refletir sobre A Promessa.
Recordemos que o filme é inspirado numa peça cujos protagonistas, o casal José e Maria, fizeram um voto de castidade. No mesmo lar habitam Jesus e Salvador, e a trama da peça gira em torno da tentação carnal disputada pela chegada ao lar de uma personagem demoníaca, Lavareda. Só por estes dados é evidente que o texto bíblico é o hipotexto em que Bernardo Santareno se inspira para abordar alguns dos temas recorrentes da sua dramaturgia. O fanatismo religioso e a repressão sexual enquanto símbolos de uma sociedade castradora e asfixiante sob o Estado Novo. Ambas as obras decorrem da reescrita de um mesmo texto, o texto bíblico, sendo que, no caso de António de Macedo, as temáticas em causa são ampliadas numa reflexão sobre a imagem da mulher, Maria e Eva, o comércio religioso e a dualidade sagrado-profano na vivência da fé. Esta ampliação resulta na integração de novas cenas, quadros, por exemplo, a cena da violação, o diálogo entre o padre Couto e o padre João e a cena da festa intercalada com a missa. Se o cinema, mercê dos recursos de que se dispõe, por natureza, ativa uma série de códigos e de linguagens que alargam o leque de meios disponíveis para a construção da mensagem. No caso de A Promessa, o realizador faz convergir no texto fílmico toda uma pesquisa cultural e etnográfica que permite compreender a cosmovisão de que aquela comunidade pescatória é uma sinédrica relativamente à mentalidade portuguesa. Com efeito, o filme colige filmagens do local. O próprio filme inclui a presença de não-atores e recolhas etnográficas, de modo a recriar hábitos, costumes, espiritualidade, superstições da comunidade de Palhais da Tocha, compondo um texto fílmico que se funde com a prática do documentário, tão cara ao criador. Com efeito, o filme integra registros da recolha etnográfica realizada por Michel Giacometti, de músicas e canções populares portuguesas e que, à época, era também objeto de divulgação na televisão, na série Povo que Cantas. Vamos agora mostrar a cena inicial do filme A Promessa para poderem ver um pouco aquilo que me referia. Nesta revisão da tradição religiosa e da mentalidade, há algumas linhas textuais estruturantes do texto fílmico, que funcionam como fios condutores que pautam diversas cenas do filme. Uma introdução de imagens de um quadro português do século XVI, imagem esta que eu estou a partilhar aqui. Uma é de introdução de imagens de um quadro português do século XVI, de um autor desconhecido, que fazem uma representação do inferno.
Relativamente às representações tradicionais das penas infernais, o quadro apresenta a particularidade de associar à representação do diabo indícios da visão do mundo trazido pelas descobertas, pois esta imagem do diabo possui semelhanças com os ameríndios e que se encontra sentado num trono. E vocês podem ver aqui, eu estou aqui a mostrar com a seta do rato. Um outro aspecto menos original, mas bastante significativo, é o de seres demoníacos terem seios e pubis femininos. Podemos ver, por exemplo, aqui, aqui e aqui. O que enfatiza a representação da mulher como uma entidade maldita. Não é estranho que a escolha recaia sobre um quadro de 1510-1520, período em que a Igreja Católica refletiu sobre o influxo da chamada Devotio moderna, sobre os verdadeiros fundamentos da vivência cristã e condenou o comércio de indulgências, reflexão que, aliás, conduziria à sessão da Reforma. As representações do quadro são quase sempre parciais, com exceção da cena final e de uma cena no interior da igreja, e são sempre acompanhadas por um coro masculino que canta excertos da seguinte canção religiosa: Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Como nos explica o próprio realizador numa carta dirigida à Comissão de Censura, a presença do canto tem a seguinte funcionalidade, e eu agora vou citar a carta do realizador. Em vários momentos do filme, quando algum dos protagonistas se encontra em iminência de dúvida, medo, mal ou até simples rotina, surgem imagens de um quadro português que representam cenas do inferno, acompanhadas em rigoroso sincronismo com o canto do bendito. Se aparecessem as imagens do quadro em silêncio, sem o canto, o espectador poderia ficar com a impressão errada de que o autor do filme pretenderia dizer que tudo na vida é um inferno. Felizmente, não é essa ainda a minha convicção, e por isso lá está o bendito, que possui a força ascensional necessária para fazer pressentir que os humanos do filme podem vir a superar as suas humanas limitações. O cor bendito, associado às imagens do quadro do inferno, alarga o fecho de sentido ligado à tensão carnal e à imagem da mulher como fonte de pecado e de perdição evidente. Por exemplo, na concepção da personagem Joaquina. E eu vou mostrar também algumas das passagens que temos do filme, do quadro que passa ao longo do filme. E falamos então a imagem da mulher como fonte de pecado e de perdição, evidente, por exemplo, na concepção da personagem Joaquina, que é acusada por Salvador de ter sido a culpada da violação de que foi vítima pelos ciganos. E passo a citar a frase: se ela não quisesse, os ciganos não tinham feito o que fizeram, diz o pai de José. Ou, por exemplo, afirmações populares como, por exemplo, quando o diabo não chega, manda uma mulher por ele. Este coro masculino tem um contraponto num coro feminino, que exalta a Virgem Maria e que ocorre, pelo contrário, associado a situações em que é evidenciada a presença das mulheres na sociedade. E estamos aqui a falar, por exemplo, de grandes planos dos rostos das mulheres daquela comunidade ou a imagem da mulher como ser imaculado. É o caso da cena em que Maria diz, por exemplo, eu vou mostrar, aqui está a imagem, a cena em que Maria diz que gostaria de consumar o casamento para ter um filho. Ou, por exemplo, aqui no lado direito, a cena final em que ela pede um milagre. Resultado da recolha de Michel Giacometti e da reflexão do modo como os documentos coligidos entroncam na tradição católica, estão ainda duas outras canções, uma cantada pelos festeiros. Acentuada a mercantilização da fé em versos como, por exemplo, Vim de dar a esmola. A outra entoada, por exemplo, por uma narradora feminina, Minha mãe que anda aqui desgraçada, reatualiza uma voz feminina sofredora e que, por isso, serve de banda sonora à imagem de uma mãe que chora a morte dos dois filhos, evocando intertextualmente imagens da Pietà e de uma Mater dolorosa. Eu passo-vos aqui a mostrar também a imagem a que me refiro.
No âmbito da recolha aqui incorporada, salienta-se ainda o som de uma gaita tocada pelos ciganos. Eu mostro aqui a imagem. Instrumento que funcionava como reforço do pregão nos vendedores ambulantes e que anunciava a sua chegada às localidades. Este som, frequentemente associado ao som do vento no filme, adensa uma atmosfera de medo pelo desconhecido e anuncia a chegada do mal. Logo no início do filme, quando os moradores ouvem este som, que acompanha a chegada dos ciganos, benzem-se e refugiam-se no interior. O mesmo som é produzido pelo cigano quando Joaquina acompanha Mário ao acampamento e momentos antes da violação de Joaquina, funcionando como uma espécie de som encantatório que conduz as personagens à perdição. Note-se... Carlos, Sim? estás a atingir o tempo limite. Ok, estou a acabar mesmo. Sim, ok, está bem. Note-se que a estrutura da narrativa descreve uma circularidade, pois a última imagem repete a primeira, com o som dessa gaita a anunciar a nova chegada de forasteiros. A polifonia textual, aportada pela tradição popular, entrelaça-se o discurso da própria Igreja, seja pelos diversos momentos em que o Pai Nosso é rezado, como uma espécie de ladainha repetida mecanicamente. A este capítulo, recorde-se, um episódio central para a crítica formulada por António de Macedo e tem a ver com a leitura que o Padre Couto faz do Novo Testamento, enquanto texto fundador da concepção da Casa de Deus como uma imensa casa bancária que paga bons juros quando há bom capital investido. O conceito de adaptação relaciona-se então, pois, com o de hermenêutica. O criador institui-se ele também como leitor, que incorpora uma tradição cultural, uma entidade que participa na criação de sentido e que confronta a sua leitura e interpretação com uma outra resultante da leitura efetuada pelo escritor. Ambos partem de um conceito, o conceito de promessa, para, a partir dele, denunciarem uma relação dos homens com o divino, fundada na troca, na recompensa. Por outras palavras, a fé não é vivida como dar a vida incondicional, mas como uma troca que deve beneficiar as partes. Não é por acaso que logo numa das cenas iniciais há uma imagem da lápide que em cima a capela com a lembrança de que foi restaurada pelos nossos portugueses da América do Norte, como se esse investimento valesse aos méritos o maior merecimento. Da mesma forma que todas as esmolas para a festa eram registadas com montantes e nomes. Em suma, todos os textos, cenas e imagens aduzidas por António de Macedo em 1972 concorrem para denunciar uma sociedade onde a religiosidade reproduz os estigmas, fanatismos, preconceitos apontados já por Bernardo Santareno em 1957 e, antes dele, ao longo de toda a tradição popular e cultural portuguesa. Neste sentido, gostaríamos de repensar a questão da adaptação à luz do conceito do texto fluido, teorizado por John Bryant. Ao revisitar o texto bíblico na obra de António Macedo, o processo criativo é ampliado, incluindo todas as formas de revisão de um texto. Texto fluido, neste âmbito, e passo a citar, é qualquer obra que existe em múltiplas versões e, neste sentido, a obra de partida não pode ser considerada um texto fixo, mas um work in progress, mutável e adaptável a contextos e permutável a novas reinterpretações decorrentes da sua leitura, adaptação, canções, música, peça, quadro, ou seja, as diversas fontes que alimentam o filme de António de Macedo, instituem o ato de realização como reescrita ou revisão do texto original, que entronca numa luta contra a amnésia do texto, evidenciando o acto de adaptação como parte integrante da natureza evolutiva e aberta do texto. Esta revisão ou revisitação da obra inclui tanto a reescrita adaptativa como formas amplas de revisão cultural intertextual. Nesta abordagem, a questão da relação entre a revisão e o texto original, sob o ponto de vista de verdade ou de integridade, ou sequer de fidelidade, não tem qualquer tipo de pertinência, dado que, para o autor, a adaptação é inevitável e é inerente tanto ao desejo do ser humano de recontar, interpretar, como ao estatuto da obra. A revisão integra o processo de assimilação, de reposicionamento da obra numa tradição cultural, criando-lhe novas identidades, lembrando partes da sua identidade passada e questionando em pertinência quem somos na relação com os textos que determinam a formação da nossa identidade.